Oiê, tudo bom? Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Lu. Eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e divido um pouco da minha vida e da minha rotina com vocês aqui no YouTube com 3 vídeos por semana. Em um dos vlogs que eu tava mostrando aqui a minha rotina para vocês, eu tava comentando sobre um vídeo que eu tava escutando que foi muito bem estruturado, falando sobre como você mudar a sua rotina em 30 dias. E olhando os pontos que a pessoa apresentou, eram pontos muito interessantes. Mas trazendo para a realidade das pessoas, uma pessoa normal que sai para trabalhar, que tem vida, que tem filhos, é muito complicado. É muito complicado. E aquele vídeo me causou uma frustração tão grande que eu falei que eu ia gravar um vídeo para cá pra gente poder conversar um pouco, analisar um pouco sobre essas rotinas perfeitas que as pessoas apresentam pra gente na internet e fazem com que a gente se sinta na obrigação de seguir para se tornar pessoas melhores. E eu acredito que a gente sempre quer estar melhorando em alguns pontos da nossa vida, porque nós estamos vivos, né? Então, nada mais interessante do que se tornar uma pessoa melhor. Pois muito que bem. Eu comecei a assistir alguns vídeos sobre isso e eu peguei alguns pontos para trazer pra gente poder conversar, porque eu acho que são pontos que bateram assim praticamente em todos e são pontos que a gente tem que olhar, a gente tem que observar assim, ó, de perto para entender como é que esse tipo de vídeo pode trazer muita frustração na nossa vida. O primeiro ponto que eu queria trazer é que normalmente esses vídeos são feitos por pessoas jovens, bem jovens, assim, na casa dos 20 e poucos anos, quando muito mais velhas, assim, na casa dos 30 anos. Normalmente elas moram sozinha ou só com o esposo, não têm filhos, não trabalham fora, elas trabalham normalmente de casa e também tem ajuda em casa, tem uma diarista, tem um suporte familiar, tem algum suporte. E aí, analisando já esse ponto, eu percebo que o meu público, né, as pessoas que me assistem daqui, são pessoas que já não estão mais na casa dos 30 anos, normalmente têm filhos, algumas como eu não têm nenhum tipo de rede de apoio e que trabalham fora. Nesse contexto, a gente já consegue entender que muitas coisas que elas podem fazer, a gente não vai poder fazer. Na parte da manhã, eu fiquei impressionada como as pessoas têm tempo. Elas costumam acordar bem cedo, em torno de 5, 6 horas da manhã, e elas têm tempo para fazer coisas pontuais, como arrumar a cama, fazer isso que quer, mas também tem tempo para poder tomar um café da manhã com calma, ler um livro, fazer um devocional, fazer uma atividade física, quer dizer, se deslocar para poder ir fazer uma atividade física, depois poder voltar, tomar banho, fazer a sua skincare. E aí eu paro para pensar, você aí que tá me assistindo, me diga, em que momento da sua manhã você vai ter para fazer coisas simples, pontos muito simples, como tomar um café da manhã com calma. Normalmente quem tem filhos tem que se preparar e tem que preparar café da manhã, tem que tirar a criança da cama, tem que arrumar o uniforme. E seria muito bom se a gente tivesse esse tempo. Seria muito bom se a gente pudesse tomar o café da manhã com tranquilidade. Quem não gostaria de tomar o seu café da manhã com calma, sentindo o gosto da comida, sentindo o aroma do café, você preparar aquele ovo maravilhoso? É ótimo, é muito bom, são pontos importantes, mas que para boa parte das pessoas não cabe e não vai caber. Muitas vezes as pessoas acordam 5, 6 horas da manhã, mas elas acordam 5, 6 horas da manhã correndo porque tem que pegar um ônibus, porque se você perde aquele ônibus, você chega atrasado no trabalho, você passa 1, 2 horas dentro de um ônibus, dentro de um transporte público, ou no seu carro, esperando num trânsito horrível. São pontos que fazem sentido na vida daquelas pessoas. Outro ponto também que eles falam bastante é sobre sair da zona de conforto, parar com a procrastinação e estar sempre se superando. Para uma vida de um jovem, de uma pessoa que está iniciando a vida, faz com total sentido você sair da sua zona de conforto, você tentar se superar todos os dias, você ir buscar trabalhos diferentes, que você se sinta mais motivado ou simplesmente com uma remuneração maior. Faz muito sentido.
Mas para você, que é uma pessoa que sustenta a sua família, que sabe que o trabalho é importante, que você não pode alçar voos muito maiores, porque você corre o risco de ficar desempregado. Às vezes você não procrastina, às vezes é o simples cansaço. Uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, passa o tempo todo no transporte público, tem as tarefas de casa para poder fazer, às vezes faz uma faculdade, tem uma rotina insana. Aquela pessoa provavelmente ela não vai ter a energia suficiente que ela precisaria para fazer, por exemplo, uma atividade física diária. É muito importante que você tente sempre melhorar, buscar a sua melhor versão. Eu falo isso muito no canal, mas você colocar uma pessoa que é jovem, que está ganhando o mundo agora, para uma pessoa que já tem uma vida pré-determinada e que aquela vida para acontecer precisa dela, desbalança. Então foi o que eu falei no vídeo, a régua fica muito alta pra gente conseguir. Então é complicado isso, é muito complicado a gente usar essa régua aqui na nossa vida que tá aqui. Outro ponto, fazer listas. Você precisa fazer a lista do seu dia, você precisa fazer a lista do seu mês, você tem que ter o checklist para você poder marcar, você tem que ter o seu planner, aquele planner que custa caríssimo e que você tem que ficar olhando, escrevendo todos os dias, por que você é grato, do que você é grato, o que você fez. Ter listas é algo muito importante, principalmente se você está passando por um processo de aperfeiçoamento da sua rotina. É um ponto legal para ser feito, mas quando você não consegue bater aqueles pontos, ou por exemplo, você exagera, você acha que você vai conseguir fazer 7, 10 coisas do seu dia, você começa a fazer apenas 3, você começa a se frustrar. E essa frustração gera ansiedade. E aí a ansiedade faz você pensar que você não está sendo bom o suficiente, porque aquela régua lá de cima consegue fazer absolutamente tudo. Você, com a sua vida, você não consegue. Então, não é para todo mundo que as listas funcionam. Como eu falei, é uma ferramenta muito boa, mas não é para todo mundo. Na terapia, a minha psicóloga me falava para eu poder fazer uma lista, para eu saber as coisas, e ela sempre falava, priorize o que você acha mais importante. Porque eu achava, como mãe, como dona de casa, que eu não fazia absolutamente nada, porque eu sempre fui acostumada a ter uma rotina no trabalho, em sair de casa para poder fazer. E quando eu comecei a usar as listas, eu entendi que eu de verdade fazia muita coisa, eu fazia muito mais até do que eu acreditava que eu fazia. E aquilo foi muito bom naquele determinado momento. Mas agora eu sei que eu não preciso mais, porque eu entendi que eu não sou uma pessoa que não faz nada, muito pelo contrário, eu faço muito, eu faço até demais. Por isso que muitas vezes eu estava muito ansiosa. Então, veja se uma lista vai ser boa para você ou se não vai ser boa. E por último, e essa me pegou feio, é a rotina da noite. A rotina da noite é maravilhosa. Você janta muito cedo, aí você sai das telas, você vai ler um livro, você vai tomar um chá, você vai pra cama às 9. Tem muita gente que nem chega às 10 horas da noite em casa e ainda tem que fazer comida, ainda tem que cuidar de criança, ainda tem que limpar a casa. Muitas vezes não tem nem o que comer, porque não conseguiu fazer nada no dia anterior. Claro que a gente tem que se programar, eu falando aqui que quem se programa dificilmente vai falhar. E para que você consiga ter um objetivo, para que você consiga realizar aquele desejo, você precisa sim se programar. Claro que é importante, mas você ter uma rotina que você vai para a cama às 9 não é para todo mundo. Muitas vezes eu pego meu celular agora no final da noite justamente para poder falar com as pessoas que falaram comigo o dia inteiro, porque como eu não ofereço telas para Catarina, por exemplo, eu não consigo olhar. Eu não consigo, por exemplo, responder os comentários que eu recebo, conversar com as minhas amigas. Não faça disso, claro, uma desculpa para ficar horas e horas no celular, porque a gente sabe que o uso de telas, principalmente na parte da noite, atrapalha de verdade o nosso sono. Isso é mais do que comprovado. Mas você não precisa ir para a cama às 9 para ter uma rotina perfeita. Você pode sim se programar para ir o mais cedo possível, mas você não precisa da rotina que a blogueira faz.
E eu acho que esses são os pontos principais que eu peguei, assim, fazendo um apanhado de todos esses vídeos de rotina. Não tente fazer com que essa vida aqui caiba na sua vida. Lembra de balancear. São vídeos muito relevantes, sabe? Eles trazem bastante conteúdo e conteúdos muitas vezes de muito excelente qualidade. Mas lembra de entender que a vida daquela pessoa é daquela pessoa. E claro, ela está mostrando a melhor versão dela. Muitas vezes as pessoas nem seguem o que elas estão falando. É fato, é fato. Aqui na internet a gente tenta mostrar, óbvio, o melhor que a gente tem. Lembra que a comparação muitas vezes gera frustração. Pode gerar também bons frutos, mas a frustração vem junto também. E se você for buscar alguma referência, busque referência de pessoas que têm a vida mais próxima que a sua. Eu, depois que eu me tornei mãe, eu comecei a seguir bastante pessoas que têm filhos, porque nós temos uma rotina diferente. Se você é uma pessoa que trabalha num determinado tipo de serviço, tente buscar pessoas com essa referência. Se você está estudando, fazendo faculdade, busque referência de pessoas que fazem faculdade. Tente trazer da internet pessoas que você se identifica, que você se vê de fato. Porque isso vai gerar menos frustração. Muito pelo contrário, às vezes você vai se sentir abraçado. Quantas mães eu vejo aqui na internet que passam o mesmo perrengue que eu tenho, que não tem rede de apoio como eu não tenho. E eu me sinto abraçada. Eu me sinto de verdade confortável, porque eu entendo que muitas vezes as falhas que eu cometo são as falhas que a outra pessoa comete, pelo simples fato de a gente estar cansado. Lembre-se, gente, a régua da blogueira talvez não seja a sua régua, e a frustração atrapalha muito a gente, porque aquela frase, né, antes feito do que perfeito, pode ser usada nesse momento, nesse contexto. E pro vídeo de hoje é isso. Muito obrigada por escutar esse desabafo. Se você gostou, me deixa um like, eu te convido para assistir os outros vídeos aqui do canal. E se você gostar, se inscreva, vem fazer companhia, vem participar aqui dessa comunidade que vem crescendo cada vez mais. E nós temos pessoas muito legais aqui que trazem comentários que só acrescentam, a gente conversa bastante aqui. E comente aqui, como é que tá a sua vida? Você tá feliz? Você é essa pessoa que fica se comparando? Muitas vezes eu me pego me comparando, querendo ter essa vida perfeita da qual eu não tenho. E às vezes a frustração bate aqui também, tá bom? Não é só eu com você não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!